Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você vai usar inteligências artificiais para conseguir criar páginas de extrema conversão para os seus produtos de dropshipping, as famosas landing pages, que são páginas únicas para o seu produto. Há mais de 5 anos eu aposentei a loja genérica, aposentei a loja nichada, porque as landing pages convertem muito mais. A gente consegue dar uma experiência melhor para o nosso usuário, a gente consegue aumentar o valor percebido no nosso produto e aí a gente consegue acabar cobrando mais caro no nosso produto, o que deixa o lucro no nosso bolso muito maior. E agora eu criei um prompt que vai ajudar a nossa inteligência artificial a criar páginas com muito mais rapidez, que você vai conseguir aumentar sua taxa de assertividade no seu teste de produto. Então, se antes você tinha que testar 10 produtos para acertar um, agora você vai diminuir essa taxa de erro e você vai testar 3 produtos para acertar um, o que nos dá tempo, a maior moeda de troca desse mundo. E durante 5 anos eu ficava meio relutante em colocar a inteligência artificial dentro da minha operação, porque eu achava que ela não ia superar os meus conhecimentos de experiência do usuário, que ela não ia superar os meus conhecimentos de design, mas com esse prompt que eu criei e eu vou te passar, ela conseguiu superar e criar designs melhores do que os meus, de forma muito mais rápida. Então vamos aprender a como criar essas páginas com inteligência artificial que vão aumentar nossa conversão, vão aumentar nossa taxa de acerto no teste de produto e vão conseguir criar designs extraordinários com apenas um clique. Fica nesse vídeo até o final que você vai aprender como fazer tudo isso. Então bora para a tela aqui do computador. Beleza, galera? Então aqui está o prompt que eu trouxe para vocês. A gente vai estar usando o Midjourney para a gente estar gerando essas imagens dessas landing pages. E aqui no Midjourney a gente tem duas escolhas. Ou a gente pode simplesmente dar um /imagine aqui, né, que é basicamente para inteligência artificial imaginar o que você está pensando. E você escreve aqui, quero uma página, né, assim, assado. Só que não é a melhor forma. Por quê? Porque a gente vai precisar de um prompt correto para que ela gere a landing page da forma, né, que a gente está acostumado a montar para os produtos de dropshipping. E aí, pensando nisso, eu desenvolvi esse prompt aqui. Como que esse prompt funciona aqui? A gente explica o que a gente quer dessa inteligência artificial. A gente detalha para ele, né? Então aqui uma estrutura de páginas, pode ver aqui, ó, o header sobre o produto, a galeria, os depoimentos, CTA final. Só que o que acontece? O Midjourney, ele não gera imagens de uma landing page por completo. Porém, ele gera a primeira e a segunda etapa, o que vai ajudar a gente muito. Porque nessa primeira etapa é a etapa que o seu cliente precisa da identificação com o produto. E é a parte que a gente mais quebra a cabeça para conseguir montar. E a inteligência artificial vai dar tempo para a gente, facilitando esse processo, gerando muito mais rápido a nossa paleta de cores, a nossa estrutura de página, as nossas imagens. E agora, continuando aqui no nosso prompt, o que acontece? Como a gente quer uma landing page para o nosso produto em específico, né? Falando aqui que a gente está rodando uma landing page para produto de dropshipping. Então, aqui eu deixei essa opção para vocês adicionarem o link de uma foto do seu produto. Então, estou usando esse produto aqui como exemplo nesse vídeo. Basicamente, eu cliquei com o botão direito aqui, ó, copiar endereço da imagem. E aí a gente vem aqui no nosso prompt e coloca esse link aqui. Depois a gente pode observar que tem um outro link aqui. O que seria esse link aqui? Ó? Se você reparar no prompt, a gente coloca baseado neste layout. Então a gente quer uma página que seja minimalista, sofisticada, com uma paleta de cores preta, dourada e marrom, com inspiração visual nessa página aqui. E da onde que a gente tirou essa página aqui? Existe esse site chamado Dribbble, que a gente pode fazer o seguinte. Aqui, né, a gente tem algumas opções de landing pages profissionais. Os melhores designs de landing pages estão aqui nesse site. E o que você pode fazer? Você clica aqui, ó, é que está traduzido para o português, mas aqui é landing page. Então a gente clica aqui e ele vai te dar diversos exemplos de landing page aqui para você. E aí, o que você tem que fazer na hora que você estiver usando esse prompt? Basicamente, você vai vir aqui e você vai digitar o seu produto, né, o seu nicho e pesquisar landing pages do seu nicho. Então, por exemplo, aqui como a gente está usando um tênis de exemplo, a gente coloca shows landing page. Pronto, aqui ele já vai me dar vários exemplos de landing page para tênis ou landing pages, né, diversas, mas que encaixem no nosso nicho.
Só para você ter uma ideia, eu peguei aqui essa landing page para usar como base no nosso prompt. Então, é basicamente ela que está aqui. Quando a gente fala de prompt de comando e inteligência artificial, a gente precisa especificar o que a gente quer dessa inteligência artificial e a gente precisa dar parâmetros para essa inteligência artificial seguir o que a gente está pedindo para ela da melhor forma possível. Então aqui, se você reparar, no final do nosso prompt eu coloquei alguns parâmetros. Tá? Então eu coloquei esse primeiro parâmetro -- V5, o segundo parâmetro AR16 2.9, terceiro parâmetro Q2 e depois o quarto parâmetro IW1. Basicamente é o seguinte, esse primeiro parâmetro, o V55, ó, vou até tirar o preto aqui para vocês, ele basicamente vai se referir à quinta versão do Midjourney. Essa quinta versão do Midjourney, existem outras versões, porém essa quinta versão ela é muito útil para o que a gente está pedindo para o Midjourney, porque ela é otimizada para detalhes mais realistas. E como a gente não está gerando uma simples landing page, a gente está gerando uma landing page para o nosso produto, com base na foto do nosso produto, igual eu mostrei para vocês, a gente precisa que a inteligência artificial seja o mais realista possível. E para isso a gente usa esse parâmetro aqui, V5. Depois a gente tem o segundo parâmetro, que é basicamente o AR16 2.9, que é o tamanho que a gente quer da nossa página. Então 16:9 é o tamanho padrão de landing pages que a gente usa aqui. E aí eu peço exatamente nesse parâmetro para que ele já monte a nossa landing page pensada nesse padrão específico de tamanho de página. E depois a gente tem o Q2. O Q2 ele vai seguir para controlar a renderização das nossas imagens. Então quando a gente está mexendo ali no Midjourney, se você não der esse parâmetro Q2, o que vai acontecer? Ele vai gerar imagens, mas com uma qualidade baixa. E isso vai ser ruim depois para a gente implementar depois na nossa landing page. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. E a gente tem o IW1. O IW1 ele serve para basicamente ter mais semelhança da imagem que a gente está fornecendo para ele. Então, como a gente está fornecendo a imagem do nosso produto e a gente não quer que ele gere uma imagem completamente diferente do que a gente está mostrando para ele, a gente usa esse parâmetro IW1. Bom, galera, feito isso, explicado aqui o prompt para vocês, eu vou deixar isso na descrição do vídeo e aí você altera com base no produto que você estiver rodando ou na página que você quiser montar. E aí você coloca o link do seu produto aqui e aqui você acessa o Dribbble e aí você busca uma landing page de referência para usar no seu produto. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, vamos copiar esse prompt aqui e a gente vai lá para o nosso Midjourney. Dentro do Midjourney, como você já tem o prompt em mão, você não precisa fazer muita coisa. É basicamente você só copiar ali do Docs e colar aqui. Pronto, ele já vai vir, né, com o prompt Imagining, igual eu tinha mostrado para vocês. E aí você dá um Enter aqui. Fechou? Dando Enter, ele vai renderizar o comando para a gente e é só a gente esperar alguns segundos para ter essa imagem de referência que a gente pediu para ele. Beleza, então galera, ele gerou aqui pra gente essas imagens com base no prompt aqui que a gente pediu e repara que ele respeitou todos os parâmetros que a gente deu. Então ele colocou as imagens em alta qualidade, ele pegou aquela imagem que a gente colocou do nosso produto aqui e ele fez essa imagem muito bem feita, com realismo assim. E aqui galera, o que ele fez também? Ele otimizou essa página para a experiência do usuário com base na paleta de cores, né? Tudo que a gente pediu aqui dentro do prompt. E agora qual é o próximo passo? O próximo passo é selecionar uma dessas imagens aqui. Caso você não tenha gostado de nenhuma dessas imagens, você pode pedir para ele gerar novamente e ele vai te dar mais 4 versões para você tá explorando um pouco mais do seu prompt de comando aqui no Midjourney. Como eu gostei dessa primeira imagem aqui, a gente vai baixar essa primeira imagem. Só que o que a gente precisa fazer para baixar essa primeira imagem? Se a gente clicar aqui, você vai ver que ele deu 4 variantes, né? Se a gente for baixar e recortar, a qualidade da imagem vai ficar péssima e não vai servir na hora da gente montar a nossa página. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai apertar nessa primeira opção, U1. O que significa isso? Ele vai fazer um upscale da nossa imagem. Ele vai aumentar a nossa imagem e dar mais qualidade especificamente para a imagem que a gente está selecionando, que é a imagem 1.
Esse V1 é para gerar variantes dessa imagem aqui. Então, eu gostei dessa imagem, mas quero gerar mais variantes e ver o que a inteligência artificial consegue gerar. Aí você aperta nesse V1, ele vai gerar mais 4 variantes dessa mesma imagem 1 aqui, da 2 e assim sucessivamente. Então, beleza, aqui eu vou pedir o upscale dessa primeira imagem para ele aumentar e dar mais qualidade. Então, galera, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente baixar essa imagem para a gente fazer o tratamento dela antes de ir para o nosso construtor de página. Então, você vai clicar aqui em Web, ele já vai direcionar a gente para o próprio site do Midjourney, onde a gente já consegue fazer o download dessa imagem. Então, ele vai abrir aqui no próprio site do Midjourney a nossa imagem com mais qualidade, tá vendo aqui? E aí você aperta aqui para fazer o download, vai baixar a imagem. E aí a gente vai começar a fazer o tratamento dessa imagem. Mas antes eu queria que você reparasse. Galera, olha como ficou semelhante àquele primeiro design que a gente pediu no nosso prompt de comando. Então lembra que era um design mais luxuoso, minimalista, que foi o que a gente pediu aqui no prompt também. Então ele trouxe essa referência aqui para dentro da nossa página. E quando você entrar naquele site de referências de landing page que eu mostrei para vocês, o Dribbble, você pode pegar diversos estilos de landing pages. Então você pode pegar um estilo um pouco mais agressivo, um estilo um pouco mais colorido. Eu pedi nesse estilo aqui, é um estilo mais minimalista e luxuoso. Então agora vamos fazer o tratamento dessas imagens. A gente vai jogar ela aqui no Canva e a gente vai começar a retirar o que a gente não quer. Então, por exemplo, eu não quero essas bordas aqui douradas. Então eu também não quero o header da nossa página, que é essa parte aqui de cima. Tá? Eu quero somente a imagem com os textos. E aí, galera, a gente vai aumentar aqui essa imagem. E assim, por que eu estou fazendo nessa proporção aqui? Essa proporção aqui, ó, 2560 por 1600, é a proporção que eu uso para fazer as minhas páginas de dropshipping. E agora, o que a gente vai fazer aqui, já que a gente recortou, mas a gente ainda tem essas escritas aqui que a gente não quer na nossa página. A gente vai fazer o seguinte, vamos clicar aqui na nossa imagem, vamos apertar em editar. E aí vai aparecer essa opção aqui de borracha mágica. A gente clica aqui e com essa borracha mágica dentro do Canva, a gente consegue tirar qualquer texto indesejado, qualquer imagem indesejada aqui da nossa imagem. Então, como a gente já recortou essas bordas e essa parte aqui de cima, a gente não precisa tirar elas da nossa imagem. A gente vai tirar aqui esse texto, essa logo. Então aqui, ó, só passar a borracha mágica por cima. E aí você aperta aqui em apagar. Ele vai demorar alguns segundos, mas ele vai limpar a imagem por completo. Bom, tá vendo, galera? Ele limpa aqui 100%. E aí alguns detalhes vão ficar realmente, mas isso a gente vai tirando, ó, é só passar a borracha por cima e a gente já consegue tirar todos os textos indesejados aqui da nossa landing page. E agora o que a gente vai fazer? Depois que a gente tirar tudo isso aqui, a gente vai baixar essa imagem na maior qualidade possível. Então, é só você clicar aqui em compartilhar e aí você vai baixar essa imagem. Eu já fiz isso para deixar mais prático aqui para vocês. E agora a gente vai vir para o nosso construtor de página. Galera, lembrando que eu uso o GreatPages há mais de 5 anos para construir as minhas páginas, as minhas landing pages para produtos de dropshipping. Eu gosto do GreatPages porque ele é simples de usar. É simplesmente você arrastar e soltar, parecido com o Canva. Então é uma ferramenta, além de muito intuitiva e muito fácil de usar, ela tem um preço muito bom. Na verdade, ela tem o melhor preço do mercado. E para quem me segue aqui no canal, tem 10% de desconto no primeiro plano e 7 dias gratuitos para você testar a plataforma. Então, acesse o link que vai estar aqui na descrição e comece a testar a plataforma para você começar a criar suas landing pages ainda hoje. Então, galera, aqui dentro do GreatPages, o que a gente vai fazer? A primeira etapa é a gente começar a criar o layout da nossa imagem. Então, se você reparar aqui, a gente tem algumas cores, né? Então, a gente tem esse marrom, a gente tem esse preto, tá? A gente tem essas cores aqui do nosso texto. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a montar o nosso layout. Antes de começar a desenvolver a nossa copy e o resto da nossa landing page, como eu falei para vocês, né, o Midjourney ele não gera a landing page por completo, mas isso a gente consegue fazer pedindo um novo prompt de comando. Então a gente consegue pedir ali seção por seção da nossa landing page para o Midjourney e aí ele vai ajudando a gente a fazer, ou a gente vai fazendo seguindo a nossa criatividade e nosso conhecimento de design, tá?
Então isso aqui é bem simples, a gente vai só seguir essa paleta para dar continuidade na nossa landing page. Então a primeira etapa que eu vou fazer aqui é adicionar a nossa imagem que a gente fez o tratamento ali. Para fazer isso aqui dentro do GridPages é bem simples, a gente vai clicar aqui em editar, vamos em imagem de fundo e a gente vai selecionar lá a nossa imagem, que é essa aqui. Então beleza, galera, feito isso, a gente aperta aqui em esticar a imagem, tá? Para ela redimensionar um pouquinho. Como vocês podem ver ali no layout, o tênis realmente fica bem grande aqui, tá? Agora, se você quer diminuir um pouco, você pode fazer esse tratamento aqui dentro do Canva e você diminui um pouco o tamanho da sua imagem, mas eu quero deixar bem fiel ao que a inteligência artificial gerou pra gente. E aí o que a gente vai fazer agora, galera? Vamos continuar seguindo aqui o nosso layout, nosso design. Então vamos começar pegando as cores aqui. Eu vou abrir essa guia do Midjourney, do site deles, aqui no meu navegador do Chrome, porque aqui eu tenho essa extensão aqui chamada Colorzilla e ela basicamente identifica a cor exata que está sendo mostrada em determinada imagem. Então é só a gente dar um clique nela aqui, ela vai abrir uma opção, né, para a gente conseguir selecionar a cor passando o mouse por cima. Então eu vou passar aqui o mouse por cima, ele seleciona exatamente o código dessa cor. É só você clicar e aí depois você vem aqui no GridPages, aperta aqui em editar e aí a gente vem aqui, ó, cor de fundo e dá um Ctrl V. Pronto, automaticamente aquela cor já veio pra gente. Opa, que ele foi errado aqui. Só clicar aqui de novo, ó, editar, cor de fundo e aí a gente pega exatamente essa cor. E agora vamos começar a pegar as cores dos textos. Então, basicamente, ó, vamos pegar essa primeira cor aqui, que é um marrom mais clarinho, e aí a gente vem preenchendo aqui, ó. Como que a gente vai adicionar o texto aqui? A gente aperta aqui ou em título ou em parágrafo. Parágrafo seria para textos menores e título para textos maiores. Então, por exemplo, uma headline que vai vir aqui, a gente encaixa o título. Agora aqui, como são textos pequenos, a gente pode usar o parágrafo. Então a gente clica aqui e aí o que a gente pode fazer? Vamos montar primeiro o layout e depois a gente vem passando, adicionando as copies. Imagina que aqui é o nosso logo, então eu vou dar uma aumentadinha, vou trocar a cor, vou colocar a cor que a gente pegou ali com a extensão e pronto, ele ficou exatamente igual ao nosso design aqui, né? Talvez aqui esteja um pouquinho mais claro, mas isso a gente consegue ir ajustando depois. E aí, para que serve essa parte de cima? Essa parte de cima vai ser basicamente a apresentação do seu produto, ela vai definir, né, o contraste de cores entre essa segunda seção e essa primeira. Para quem não sabe, seções, né, seção que eu estou falando aqui para você, é o que vem entre essa linha azul, né, e a parte de baixo aqui ou a parte de cima. Então nessa primeira seção aqui, que vai complementar a nossa seção de apresentação, que é a de baixo, ela vai definir a nossa paleta de cores, o nosso contraste dentro da nossa paleta de cores. Então aqui vamos duplicar. O que a gente pode fazer nessa parte? A gente pode colocar uma mensagem aqui, né? Por exemplo, agora que a gente está passando pela Black Friday, a gente usar, por exemplo, uma mensagem de Black Friday, quantos por cento de desconto está o nosso produto, ou simplesmente colocar a apresentação da nossa logo e alguns links úteis aqui. Importante que esses links funcionem. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar um sobre nós, a gente pode colocar também nossa história, né, levando para alguma página da nossa landing page. A gente pode colocar avaliações. Então, ó, vou mostrar uma ferramenta interessante aqui dentro do GridPages que vai ajudar vocês a entenderem o que eu estou falando aqui para vocês. Sobre levar de uma seção para outra apenas clicando aqui nesses links úteis. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, sobre nós. Clicamos em editar, adicionar link, aí a gente adiciona um link interno. E aí a gente pode redirecionar a pessoa que clicou naquele link para alguma página dentro da nossa, para alguma seção dentro da nossa landing page e não para uma página externa. Então, por exemplo, a gente pode adicionar aqui esse link interno e aí quando a gente clica aqui em pré-visualizar, por exemplo, imagina que isso aqui é a visão do nosso cliente e ele clica em sobre nós, ele vai descer para aquela etapa da landing page onde a gente está falando sobre a nossa história, sobre a história do produto, como foi criado, enfim.
Então aqui vamos continuar a nossa criação da nossa landing page. Então aqui a gente, ó, por exemplo, nossa história, aqui a gente pode colocar um rastreio e aqui a gente pode ir preenchendo com essas informações e depois a gente coloca uma logo aqui bem bonita para o nosso produto que a gente pode gerar também no Midjourney. E agora vamos para a apresentação do nosso produto seguindo o nosso modelo gerado pela inteligência artificial. Vamos pegar primeiro as cores aqui, igual eu falei para vocês. Vamos selecionar essas cores aqui, ó, que seria marrom mais clarinho também. E aí a gente vem para cá, vamos adicionar agora, igual eu falei para vocês, como é a headline, a gente adiciona um título, né, que ele já vai vir maior, ele vai vir numa fonte diferente. E aí, galera, para selecionar as fontes, você pode selecionar tudo aqui, tá, dentro do próprio Great Pages. Então você vai ter diversas opções de fontes. Eu gosto de usar a Montserrat, uma das fontes que eu mais uso em todas as landing pages aqui. E falando em landing pages, galera, é importante você saber que eu tenho um curso completo te ensinando do zero até o avançado de como criar landing pages, tá? E além disso, eu te dou acesso a mais de 10 templates validadas por mim para você copiar e colar na sua operação e começar a fazer vendas através de landing pages ainda hoje. Então, se você tiver interesse e quiser faturar de verdade no dropshipping adicionando landing page na sua operação, eu deixei o link aqui embaixo para você começar ainda hoje a copiar minhas landing pages. Então, galera, voltando aqui, vamos colocar aquela cor, né, que a gente pegou ali, seguindo fielmente o nosso design. Então, aqui ele mostra pra gente que a gente tem uma headline e a gente tem uma sub-headline, então algum texto informativo aqui. Para esse texto informativo, eu vou estar usando também aqui o nosso parágrafo dentro do Great Pages. E aí aqui a gente adiciona alguma informação. E esse texto aqui, ele pode até ser um pouquinho maior, para dar um pouco mais de destaque na nossa página. E aí também a gente vai seguindo ali aquela linha de raciocínio. Pelo que eu vi, a cor é bem parecida a essa aqui que a gente usou no header, nessa primeira etapa. E aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa cor aqui, que é diferente da nossa headline, e vamos colocar aqui. Bom, galera, colocamos aqui, estamos seguindo aqui o nosso design. Na verdade, ali é uma corzinha um pouco mais escura, que a gente também consegue achar através aqui da nossa ferramenta, da nossa extensão, que me parece mais um dourado, um pouco mais escuro. E aí a gente vem aqui, então seleciona a cor do texto e é só alterar. Pronto. Ele ficou aqui um pouquinho mais escuro, mas agora está seguindo fielmente o nosso design. Por que eu estou seguindo essa paleta de cores? Porque a inteligência artificial, ela já pensou na experiência do usuário e como usar as cores a favor da nossa conversão. Foi isso que a gente pediu ali dentro do prompt para a inteligência artificial. Então é extremamente importante você seguir as cores que a inteligência artificial colocou na página para você. Então, galera, agora vamos aqui, né, adicionar o nosso botão. Eu reparei que aqui a gente tem um botão, então vamos pegar essa cor aqui, ó, e aí a gente já monta o nosso botão. Então é um marronzinho mais escuro. E para adicionar um botão aqui no Great Pages, tem também essa parte aqui. Você pode adicionar vídeo, ícone, forma, tudo que você quiser. Muito fácil, igual eu falei para vocês, é um arrasta e solta. Então vamos adicionar o nosso botão aqui. E aí a gente vem, ó, vamos aumentar um pouquinho, porque o botão tá maior. E aí a gente altera a cor. Então aperta aqui em editar. E aí a gente coloca a cor do nosso botão. O que é fundo do botão no hover? Para que está em azul aqui. Esse fundo no botão no hover, ele é para demonstrar que o usuário está fazendo uma ação. Então foi comprovado, tá, diante de vários estudos relacionados a design, que o seu cliente tende a comprar mais se ele percebe que ele está interagindo com a página, se ele está realmente fazendo uma ação dentro daquela página. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente coloca, né, no hover, aquela cor a gente deixou aqui, por exemplo, deixa eu ver, a gente deixou em azul. Então, o que acontece? Esse movimento aqui, ó, o seu cliente sabe que ele está fazendo uma ação, porque ele está passando o mouse por cima e isso aqui está mudando de cor. Então ele sabe que ele está fazendo uma ação e isso tende a converter mais. Então vamos lá, vamos deixar, né, essa cor melhor, porque aquele azul não
combina nem um pouco com a nossa paleta de cores. A gente pode seguir a nossa paleta colocando uma cor mais clara, por exemplo, ou uma cor até mais escura, né, para mostrar de fato que ele está clicando, independente da cor que seja. Vou deixar uma corzinha mais clarinha aqui. E aí, galera, a gente vem, né, seguindo esse padrão para fazer as próximas etapas. Igual eu falei para vocês aqui, o Midjourney ele não gera a página por completo. No máximo que ele vai gerar ali é essa primeira parte, a segunda parte de apresentação e uma terceira parte aqui que seria, por exemplo, um benefício do produto ou talvez, né, uma parte de avaliação. Talvez ele gere isso. E aí, galera, como que você vai fazer para dar continuidade nessa página? Você vai seguindo a sua paleta de cores e vai se baseando na sua copy. Então você vai fazer uma copy, vai estudar seu público e aí você vai terminando a sua página de acordo com o storytelling que você quer passar do seu produto. Então, por exemplo, aqui é a apresentação, aí aqui embaixo a gente vem, né, com uma parte de benefício, depois a gente vem uma parte contando sobre o material do produto, depois a avaliação e assim por diante. E aí, para fazer isso, você pode usar tanto da sua criatividade como ir pedindo para o Midjourney fazer etapa por etapa, tá? É só você pegar esse prompt que eu passei para vocês nesse vídeo e ir alterando. Mas aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês de como continuar. Então, por exemplo, a gente poderia pegar essa cor aqui e aí a gente coloca aqui, ó, melhor. Vamos pegar essa cor aqui um pouquinho mais clarinha, que seria a nossa cor, vamos dizer, terciária da nossa landing page. E aí a gente pega essa cor aqui um pouquinho mais clarinha e a gente joga aqui para dar um contraste, sair desse preto, desse marrom e vir para uma cor mais clara. Então a gente aperta aqui em editar, cor de fundo, e aí a gente coloca essa corzinha um pouquinho mais clara aqui, tá? Para ser o nosso fundo. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar o contraste na letra, porque se a gente colocar essa letra clara ali também, o cliente não vai conseguir enxergar nada, então é importante que a sua oferta seja fácil de entender, tá? E fácil de ser visualizada também. Então vamos duplicar aqui, porque aqui já vai entrar mais uma headline. Então todo começo de sessão, galera, entra uma headline, que seria esse texto grande aqui. Então vamos dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo, vamos colocar o contraste numa cor um pouco mais clara. Então imagina que aqui a gente vai falar um pouco sobre o benefício do couro do nosso produto. Por que eu tô puxando para esse lado? Porque eu sempre falo para vocês sobre páginas escaneáveis. Então o que o olho do seu cliente faz? É como se ele fizesse um Z aqui na página. Então ele vai ver a nossa logo, ele vai passar pela nossa headline, talvez ele nem leia esse texto, mas ele vai passar pela nossa headline. Ele vai ver o nosso sapato, ele vai ver a qualidade do nosso sapato, depois ele vai passar para essa próxima etapa aqui. Então aqui a gente tem que escrever algo que remeta a essa primeira imagem aqui. Então o que a gente quer passar? Que sentimento a gente quer passar aqui? Por exemplo, eu passaria um sentimento de qualidade no material. Então, por exemplo, eu colocaria assim, costurado à mão. Quem sabe faz ao vivo, hein, rapaziada? Costurado à mão com couro legítimo. E aí aqui a gente pode aumentar e aí a gente pode testar vários ângulos diferentes, né, dentro da nossa landing page. E aí pronto, costurado à mão com couro legítimo, o que a gente pode fazer aqui? Adicionar uma imagem do nosso produto, tá? Ou uma imagem da confecção do produto sendo feito. Lembrando que esse exemplo aqui é um exemplo, né, de um sapato de couro. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente coloca uma imagem do seu produto. Essa imagem não remete muito bem ao que eu estou falando, mas é só para dar um exemplo para vocês. Aqui a gente pode mexer nas bordas para essa imagem não ficar tão seca. A gente pode colocar uma sombra aqui, mas não vou colocar. E aí depois a gente podia vir aqui, ó, ajeitando. E aí a gente entra com um parágrafo aqui para escrever sobre o nosso produto. Então essa parte aqui a gente podia aumentar, né, para ficar bem encaixadinho com a nossa página, centralizar aqui. Aí a gente pode jogar essa imagem aqui. E aí a gente vem com um texto aqui falando do nosso produto. Também dando contraste de cor, porque se a gente jogar uma cor muito clara no fundo claro, o seu cliente não vai conseguir enxergar nada. Então a gente pode vir aqui, ó, dar um Ctrl A, selecionar tudo, jogar esse contraste. A gente pode aumentar um pouquinho a fonte também, né, para ficar um pouco mais visível. E aqui você conta um pouco da história do seu produto.
E aí depois você pode puxar mais um botão aqui embaixo para complementar também. E aí vamos ver como é que isso ficou aqui até agora. Então galera, aqui está a nossa página gerada por inteligência artificial. Ele acabou cortando um pouco aqui porque ele está no preview e ele diminui um pouco a tela. Mas é igual eu falei para vocês, se precisar redimensionar, vem aqui no Canva e dá uma redimensionada nessa imagem aqui. Coisa bem simples de fazer. Mas o que é interessante, que a inteligência artificial já pensou na paleta de cores, já pensou na parte mais difícil da landing page, que é a parte de apresentação. Então a parte que a gente mais quebra a cabeça, porque é a parte mais importante, é o primeiro contato do produto com o cliente. Então é a parte que vai fazer com que ele se interesse para continuar rolando a página. Então essa parte já a inteligência artificial conseguiu facilitar para a gente, dando para a gente tempo, né? Coisa que a gente gastaria aqui alguns minutos, algumas horas fazendo, tá? Então a inteligência artificial já acelerou isso aqui pra gente. Galera, então esse aqui foi o vídeo. Então se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo relacionado a dropshipping e nenhuma atualização, principalmente agora que a gente vai virar o ano. Vão acontecer muitas mudanças no mercado de dropshipping e você precisa estar aqui para se atualizar. E não deixa de me seguir lá no Instagram, porque todo dia eu posto conteúdos que você não encontra nem mesmo aqui. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.